Olá, viva! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a casa, a estética e os objetos que nos rodeiam são temas, mas também os percursos que quem com ela trabalha criam conversas de coração. Fotógrafo e designer de profissão, é o fundador e diretor da revista Atitude Interior Design Magazine, revista focada na arte, design de interiores, arquitetura e lifestyle. Personalidade discreta, Carlos Cézanne tem sido uma das maiores vozes em Portugal na divulgação do design, mas simultaneamente criou também ele uma visão própria do design. Esta sua visão, experiência e conhecimento são fundamentais para conseguirmos analisar e compreender o design de interiores em Portugal. Cruzei-me com o Carlos primeiramente através da revista, ainda como estudante. Mais tarde, em 2008, senti de forma muito emocional a publicação de um dos meus primeiros projetos de interiores na Atitude. Considero mesmo que foi o meu lançamento profissional. Deste modo, era impossível pensar este podcast sem a sua presença. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado por estar aqui connosco. Eu é que agradeço. Aproveito também para felicitá-lo pelos quase 20 anos da revista Atitude, que faz em dezembro. Acho que vai ser um marco, não é? Esperemos bem que sim. Para quem não o conhece, quem é que é o Carlos? Já o disse. Eu sou uma pessoa muito discreta que Sim. não procura as palavras pela minha profissão e não por mim próprio. Eu aceitei este convite porque lembrei-me do nosso primeiro encontro há muitos anos atrás e uma das filosofias por trás desta publicação e a minha intenção quando fundei a revista é realmente promover o design português e não só, mas principalmente dar voz àqueles que estão a iniciar e, nesse sentido, a atitude é essa que é precisa para a revista. Ela vai fazer 20 anos, o que não é fácil depois de, no nosso prisma de publicações e do mundo digital, não é fácil manter uma revista impressa nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo é um grande desafio. Prontos. Eu falar de mim, não sei, não faço a mínima ideia. Então, o que é que o move? É esta, na vida, é esta paixão pela fotografia, pelo design? A mim move-me, talvez, deixar uma mensagem. Acho que todos nós queremos na nossa vida, e com a idade cada vez sentimos mais isso, de que estamos aqui por alguma razão e gostávamos de deixar uma mensagem. Se calhar, pronto, eu vou falar um bocadinho de mim, que, já que vocês são os primeiros a falar comigo neste percurso todo. Eu tirei o curso de design e designer e marketing de comunicação na Alemanha já há quase 40 anos e foi uma experiência muito agradável e depois vim para cá e comecei a trabalhar como fotógrafo. Eu, no fim de contas, não deixo de ser um fotógrafo. Comecei a fazer tudo, na altura. Como sabem, eu estou sediado no Porto e não em Lisboa, o que também torna ainda por cima, em termos logísticos de imprensa, e as coisas um bocado mais complicadas, mas acho que o posicionamento fora da capital, onde tudo acontece, às vezes tem coisas boas. E essas é não sermos influenciados por uma quantidade de meios repetitivos que acontecem aqui em termos de imprensa. Comecei a tirar fotografias a tudo e depois realmente fiz uns livros sobre o Porto Ambientes, Norte Ambientes e começou aí o bichinho com a imprensa, com a publicação e achei que estava na altura, eu trabalhava para muitas revistas lá para fora, na altura ainda era Diapositivos e para algumas cá em Portugal e era um desastre, nós mandámos um diapositivo com uma casa com uma parede branca e aquilo saía na revista impressa em amarelo. E depois estava lá o nosso nome escrito e aquilo não era muito bom. Então achei que estava na altura de Portugal ter uma revista internacional. Prontos. E o objetivo da revista, para falar dela, não sei se agora... Não, mas fala. Eu também tenho aqui essas questões, mas vamos... Então vamos vamos continuar. E então, na altura, a ideia de fazer a publicação era fazer uma publicação que fosse... O primeiro objetivo era fazer uma publicação que representasse Portugal lá fora. Prontos. E a revista, desde
vai fazer agora 20 anos, que está distribuída em 27 países do mundo inteiro. E isso, para mim, foi o primeiro objetivo. Acho que nós não devemos pensar só a nível nacional, mas devíamos pensar... E por isso é que todos os novos designers e os conteúdos que nós tentamos abordar com maior destaque na publicação, será sempre pessoas novas, seja elas em que áreas. É uma revista de lifestyle, como disse o Tiago. Portanto, para nós, os artistas não são só os que fazem decoração, mas são aqueles que estão, os artesãos que também produzem peças para a decoração, são todos eles que estão ligados de alguma maneira, de uma forma criativa, no processo decorativo e de interiores que o mundo engloba. E na altura comecei e hoje em dia continuo a ser a única publicação a levar um bocadinho de Portugal lá para fora, já com 20 anos, ainda com mais uma notícia de que agora também vamos estar no Canadá e na Grécia. Muitos parabéns! Foi mais 2 países que se juntaram a nós e pronto, é essa a nossa filosofia, digamos assim. Sim, porque manter uma revista em Portugal ao longo de 20 anos não é tarefa fácil, não é? Não. Aliás, pronto, eu acho que todos nós temos que nos adaptar. A revista começou única e simplesmente como um projeto de publicação editorial impressa e hoje em dia tem uma abordagem completamente diferente. Eu acho que hoje em dia ter uma publicação em Portugal sem pensar na parte digital não tem cabimento nenhum. Pronto. E aí está que a revista se adaptou ao longo dos últimos anos também para ter uma presença, digamos assim, dentro do mundo digital, sendo que a revista impressa, como diz o Tyler Bruray da Monóculo, eu acho que o papel ainda está vivo e o papel deveria ficar vivo, porque eu acho que hoje em dia ter uma revista temos que ter uma grande responsabilidade para fazer alguma coisa decente, porque senão não vale a pena. Sim, até porque, quanto a mim, o tempo que se perde a ver uma imagem impressa não tem nada a ver com o tempo que se perde a ver uma imagem digital, não é? Eu acho que nós nem temos capacidade para absorver as imagens digitais todas que as redes sociais nos apresentam. Portanto, eu acho que quem se senta para ler um jornal ou para ler uma revista vai, com certeza, fixar muito mais o tema que está confrontado com o tema que está a ler e vai mantê-lo mais no nosso cérebro do que a quantidade de informação que a gente... Nós não temos capacidade de digerir tanta informação. Aliás, hoje em dia é normal falar-se de uma coisa e amanhã já se está a falar de outra, já se esqueceu de tudo o que está. Não é? Sim, até porque quando nós vemos uma imagem de uma casa, de um ambiente, no digital os detalhes perdem-se completamente, não é? Até as cores mudam muito, portanto, a revista impressa fideliza as cores, fideliza os detalhes, há toda uma diferenciação, não é? Eu acho que a revista pode ser sempre consultada. Graças a Deus, sim, nós também fazemos uma publicação que de alguma maneira seja apelativa para que as pessoas guardem. E nós temos temos mais de 500 assinantes e sabemos que eles guardam a revista, guardam a publicação. Eu acho que é sempre um tema de consulta. Quando estava a falar da revista, dos temas da revista, se calhar é uma altura correta para dizer que a revista não fala só de interiores, mas também faz projetos, vai a cidades lá fora ou a países lá fora e faz um mini percurso, digamos assim, das nossas experiências também que fazemos lá fora. A última que fizemos até foi Menorca, e é interessante como hoje em dia, ainda hoje estava no hotel a falar sobre isto de manhã, a dizer que eu acho que o futuro, mesmo que as pessoas vão procurar muito, vai ser um bocadinho mais fora da cidade do que é hoje em dia. E, portanto, também temos essa perspectiva de que o que se está a fazer pelo interior, fora, dentro do país, é muito interessante. Em termos de interiores, em termos de decoração. A pandemia também ajudou para que as pessoas quisessem estar mais fora, mas pronto. Essa parte também é boa e as pessoas quando vão ver o especial de Menorca, querem ir para Menorca, podem ir para o ano, estão sempre updates, claro que... Isso não faria sentido, por exemplo, numa cidade como Paris ou Nova Iorque, que está sempre em mutação, que está sempre a remodelar-se, mas há pequenas cidades, nós gostamos de pequenas cidades, portanto gostamos de pequenos países e de países longínquos e diferentes,
é uma atitude diferente. É uma atitude que marca a própria alma da revista também, não é? Também acho que sim. Como é que vês as mudanças socioculturais que se iniciaram no nosso país nos últimos anos? Muito alavancadas pelos novos habitantes estrangeiros. Acha que tem trazido alguma diferenciação, alguma abertura ao país? Eu acho que sim. Eu acho que um país que está disponível para receber novas ideias e novas filosofias é um país que vai melhorar com certeza. Desde que não caiamos na asneira de dizer que o que vem de lá de fora é que é bom. Acho que está na hora também de nós valorizarmos os nossos produtos e os nossos saber fazer para que esses estrangeiros, que por acaso, eu atrevo-me a dizer que os estrangeiros valorizam mais aquilo que nós temos cá do que o que nós temos cá, que nós próprios valorizamos. Pois, às vezes é preciso um olhar de fora para nós conseguirmos ver melhor. E voltando, por exemplo, a estes projetos todos, pode-se chamar hotéis rurais que estão a nascer pelo país fora, de estrangeiros que abandonaram o seu país para vir para cá encontrar outras condições, que nós já publicamos muitos projetos interessantes de pessoas que vêm para cá e fazem as coisas com artesãos locais, utilizam pessoas locais para produzir e dão, de alguma maneira fazem viver outra vez a nossa... Dinamizam a economia portuguesa, exatamente. E nomeadamente a local, que é muito importante. Exatamente. E o Carlos, em que é que se inspira na sua vida? O que é que lhe traz inspiração? Ler. Eu leio muito. Eu leio muito. Um fotógrafo que se inspira na leitura. Na leitura. Não, eu leio muito. Eu compro, não sei se sabem, mas há uma palópia de revistas independentes a serem publicadas no mundo inteiro. Eu tenho várias assinaturas e são essas que me inspiram, porque eu acho que os projetos editoriais de grandes grupos, não sei se devo falar agora disto, mas nem vou citar nomes, alguns estão a ficar de tal maneira globais que deixam de ter aquela curadoria pessoal, que eu acho que é isso que uma revista tem que ter de diferente. Tem que ter alguma coisa que haja uma curadoria pessoal e que haja uma identidade. E eu, por exemplo, sinto que os grandes grupos económicos, aquilo toca a andar. Não, nós como publicação recebemos, não vou exagerar, mas recebemos milhares de propostas de publicação e de divulgação, e nós fazemos uma tiragem. Eu acho que isto é que é o fundamental, fazer uma tiragem. Agora, se fazemos uma boa ou não, isso já depois o leitor é que vai avaliar. Isso era uma das perguntas que eu tinha aqui para si, que era como é que elege os conteúdos da revista? Não, nós elegemos os conteúdos de revista, não sou só eu. Pronto, nós somos uma equipa, já somos com colaboradores e pessoas internas, já somos mais de 12 pessoas a trabalhar. A revista é toda bilíngue, como sabe, português e inglês, e como estamos representados em termos de distribuição, metade em Portugal e metade no mundo inteiro, a revista é toda em português e inglês. Os conteúdos que nós escolhemos passam por 2 ou 3 ou 4 reuniões de equipa. E temos uma vertente que é muito mais fácil, digamos assim, não quer dizer que a revista se oriente, não, que é um tema de revista. E quando temos um tema de revista, é mais fácil procurar os conteúdos. Mas pronto, eu sei bem o que quero, portanto, eu quando... podemos voltar atrás, não é? E agora, hoje em dia, somos absorvidos com 50 mil imagens no Instagram, no Pinterest, nessas coisas todas, e a gente diz assim, pronto, olha, isto é bom para o online, e isto é bom para uma coisa impressa. Okay. Tem que ter também algum fundamento, algum fruto, aquilo tem que ter alguma coisa de boa para ser publicada, porque senão é mais uma coisa que passou. Pois, é só mais uma. Essa questão da revista ser uma revista temática em cada número é uma coisa que também é singular, não é? Isso já não sei, não. Há muitas revistas independentes que fazem isso. Mas acaba por tornar cada número é um fio condutor. Eu diria que é um fio condutor, porque me estava a perguntar como é que nós
Como é que nós fazemos a curadoria dos conteúdos? Eu acho que a curadoria dos conteúdos passa sempre, se nós tivermos um fio condutor, é mais fácil, e assim dizemos, como nós só publicamos 6 vezes por ano, podemos dizer, este número vai falar sobre um específico tema. Não quer dizer que a revista toda vá ser focado naquele tema, mas é um fio condutor. É um conceito. É um conceito, e assim à volta disso também é mais fácil fazermos uma gestão de conteúdos. E esses conceitos vão surgindo como? Lá está, de muita leitura e de opiniões também das pessoas que colaboram connosco. Nós fazemos reuniões, apresentamos conteúdos, vemos o que é bom para esta edição, o que é que não é para aquela edição, e depois é o contacto dia a dia. Nós temos uma equipa que... a minha mulher, a Ana, faz muitos contactos pessoais e ela está dedicada para a produção e, portanto, ela ajuda também muito em termos de conhecimentos, de falar com este, falar com aquele, pronto, isso é diria que são 20%. O resto é as pessoas que nos contactam. Nós recebemos muitos contactos de fora, todos os dias, a apresentar projetos. Isso também marca um pouco a relevância que a própria revista tem neste mundo, ou não? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Porque se as pessoas procuram a revista, quer dizer que... Mas eu aproveito então agora este podcast até para dar uma dica a todos os designers portugueses, arquitetos portugueses e artesãos portugueses, que eu acho que eles deviam, de alguma maneira, investir um bocadinho mais na imagem deles. Porque hoje em dia as coisas são todas a correr, às vezes há um tema que nós tratamos. Foi muito claro agora durante a pandemia que não havia possibilidade de ir, por exemplo, ao ateliê de um designer, ver as peças dele, fotografar as peças dele, e então eles tinham que mandar um press release com imagens, tudo direitinho. E isso às vezes, se os designers tiverem cuidado em ter um portfólio apelativo, eu acho que isso é meio caminho andado para que a imprensa também, também lhes dê algum foco e os promova, digamos assim. Sim, é um bom... Fica aqui um bom conselho. O que é que acha que leva as pessoas a identificarem-se com a revista? Qual é o feedback que lhes chega? De certeza que lhe vão dizendo muitas coisas sobre a... Não sei, não faço a mínima ideia. Sinceramente, não sei. Eu acho que é, quando estou, as pessoas conhecem a revista, mas eu também acredito que há muita gente que tem a revista só por ter. E que nem a ler. Eu acho que há tudo hoje em dia, não faço a mínima ideia. Mas o facto da revista também ter uma vertente internacional e ter conseguido, ao longo de 20 anos, mantê-la... Não, temos feedback, de lá de fora temos feedback. E hoje em dia também com o digital também temos mais feedback, porque sabemos que dentro da parte do nosso site e das nossas redes sociais já publicamos as pessoas que, olha, obrigado por ter saído ali, obrigado por não sei o quê, mas nem é isso que a gente está à procura, do agradecimento, nem nada. Sim, não é uma questão de agradecimento, mas é uma questão de identificação. Não? Exatamente, é dar-nos alento para continuarmos, digamos assim. É sempre bom ouvir que estamos a fazer um bom trabalho. Mas também é bom ouvir, quando estamos a fazer um mau trabalho, que também nos digam o que é que pode melhorar e o que é que não pode melhorar. O Carlos já falou aqui um pouco disso, mas o facto da revista ser um produto independente dos grandes grupos editoriais contribui para esta manutenção da alma da revista ao longo destes 20 anos? Sem dúvida. Sem dúvida. Isto é a primeira entrevista que eu estou a dar da revista, portanto, quer dizer, eu acho que ninguém nos conhece, havia um rádio muito engraçado e eu continuo a dizer, a revista é para uma imensa minoria, não é para mais ninguém. Porque a imprensa toda em Portugal não percebeu ainda que há uma revista em Portugal que leva Portugal lá para fora há quase 20 anos. Porque a outra imprensa que também existe em Portugal não se preocupa em publicar, a fazer-se chegar lá fora, não é? Não é isso, eu acho que nós estamos a 300 km, estamos longíssimo. É difícil subir. Subir até ao norte é muito complicado. Mas isto é uma parte, pronto, eu acho que ainda bem que é o que é. Nós hoje em dia
repare, temos a SIC, não vou dizer nomes, mas temos tantos canais só de notícias. Você já conseguiu ficar uma hora a ver os canais de notícias e passar de uma para o outro e de outro para o outro e não acha que é tudo a mesma coisa? É. Eu prefiro ir para o Instagram, vejo coisas diferentes, não é? É que não tem pés nem cabeça. Depois as notícias são massacradas até dizer já chega. Nós não temos um poder captativo dentro destes 10 milhões para termos tanta informação igual ao mesmo tempo. É que depois é tudo igual. Por isso eu continuo a acreditar que todos os projetos independentes que possam fazer uma curadoria de alguma maneira diferente, fora do baralho, digamos assim, daquilo que a gente ouve todos os dias, só pode ter, terá sempre uma imensa minoria, terá sempre alguém que gostará de ver isso, não é? Sim, e cada vez mais, sobretudo na área do design e das artes, portanto, há um voltar criatividade. Já vamos falar, o lifestyle, o design, a arquitetura, tudo isto eu acho que são frutos de criatividade pessoal. Eu, por acaso, ontem fui uma inauguração de um estúdio de arquitetura, aqui em Lisboa, um grande estúdio, e a noite acabou, não vou dizer nomes, mas acabou com uma conversa muito interessante. Acabou com uma conversa com vários arquitetos e este arquiteto, que estará na próxima edição só por causa disso, o trabalho do arquiteto. O arquiteto, há aquele arquiteto que tem uma visibilidade brutal e o que é que ele faz? Ele faz um copy-paste daquilo que vê. Vai ter com o cliente e diz, olha, já viste esta casa aqui desenhada pelo Frank Lloyd Wright? Vamos fazer uma coisa parecida, igual. Copia os meus materiais, faz as coisas. Há muita gente a fazer isso. E há o outro cara de arquitetos que são absolutamente criativos. Que vão a um local, que veem o local, que se adaptam ao local, mas que apresentam projetos completamente fora do baralho. Eu acho que isso é que também lá está, é a criatividade. Nós também procuramos arquitetos que tenham essa criatividade e há muita gente nova a fazer coisas muito maravilhosas. E Portugal é um país bastante reconhecido internacionalmente pela sua arquitetura contemporânea. contemporânea. Eu acho que sim. Não só contemporânea, eu até diria que hoje em dia os arquitetos já estão a utilizar outros meios de construção, outras formas de construir, muito engraçadas, muito boas. Mas isto, pronto, só para falar, resumindo, dizer que a criatividade de um designer, uma pessoa que faz móveis, também tem que ser de alguma maneira criativo e não pode copiar aquilo que vê em todo lado, não é? Aliás, isso quanto a mim, tem sido sempre ao longo dos anos um grande problema da nossa indústria. A cópia. Mas isso levávamos para outra conversa. Está bem. Uma questão que eu tenho aqui para si é que o Carlos, como fotógrafo, também fotografa muitos artigos da revista. O que eu gostava de saber era, enquanto fotógrafo, o que é que procura quando fotografa os interiores? O que é que procura captar? Nós somos uns privilegiados de muitas pessoas nos abrirem as portas de casa, seja por intermédio do dono, ou, que é raro, mas ou pelo responsável, pelo designer que fez a casa, como vocês já fizeram, como vocês sabem. Quando nós entramos dentro de um interior, estamos a entrar quase que estamos a almoçar com essas pessoas, estamos a conviver com elas. Elas abrirem-nos a porta é um privilégio. Portanto, o que eu tento fazer com a fotografia é, de alguma maneira, captar melhor a essência da casa. Prontos. E a essência da casa vai, mas a 100%, retratar a personalidade da pessoa que lá vive. E há muitas casas que se vai fotografar e aquilo não tem personalidade nenhuma. E depois não resulta. Mas é mesmo. Mas eu acho que é assim em todo lado, não é? Pronto, mas isso, respondendo à sua pergunta diretamente, é mais isso que eu procuro. A essência, conhecermos as pessoas, perdermos tempo a falar com elas. Hoje em dia já não é tanto. E se calhar também é possível, não conhecendo a pessoa, chegar à casa dela e ficar a conhecê-la. Eu acho que sim. A gente tem que ser educado. Para nos abrir a porta de casa, a gente tem que ser simpático. Com este todo percurso de quase 20 anos como editorial,
Certo que identifica alguns traços identitários do design de interiores portugueses. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Que traços identitários é que teremos, por exemplo, distinguido de outros países? Às vezes, poderá ser interessante. É uma pergunta interessante. Não é fácil para responder, mas deixe-me ver. Eu acho que eu tive recentemente, se calhar vou responder da seguinte maneira. Eu tive recentemente a fazer um trabalho, fizemos sobre Yucatán, que é a zona toda do nordeste do México, em que fomos fotografar as fazendas, que agora, aquilo era a parte mais rica do México, que é aqui em cima onde é Mérida, Valladolid, Cancún, por aí, e fizemos quase 1.600 km de carro e percorremos aquilo tudo e fomos fotografar as fazendas antigas de uma classe mexicana que há 100 anos atrás era onde vivia a classe mais abastada do México. E aí sim a gente tem uma sensação de que está a percorrer um pedaço de um território que tem uma identidade arquitetónica. Eu diria que cá em Portugal vamos encontrar mais essa identidade se formos para o interior, se sairmos das grandes cidades. Não posso dizer que aqui em Lisboa haja uma identidade arquitetónica e não sei como é que isto vai ser, não é? Sim. Eu acho que a identidade arquitetónica é quando se restaura um edifício, é quando se mantém uma traça de um edifício e se dá uma nova vida, digamos assim, ou um projeto que já foi feito e que transmite a nossa identidade. Eu acho que hoje em dia há mais aberrações do que aposta Mas eu acho que mais no interior é que a gente pode encontrar isso. Agora, como os arquitetos fazem as coisas, como recuperam, eu acho que também hoje em dia, graças à informação que a gente tem, também tem mais sensibilidade para fazer as coisas de outra maneira. Utilizar mais materiais locais, utilizar coisas mais sustentáveis, coisas mais de acordo com as nossas exigências de hoje em dia, não é? E sendo também um homem do Norte, estando a Norte, também se sente muito esta diferença do estar e do ser nas casas das pessoas mais a Norte, mais a Sul? Não. Não? Não. Eu acho que se as pessoas têm uma personalidade, uma identidade e uma história para contar, é igual em todo lado. Não há diferença nenhuma. Se calhar a Norte somos um bocadinho mais simpáticos. Não sei. Se calhar recebemos menos gente, não faço a mínima ideia. Aqui anda muita gente a circular, não é? Não sei. Não faço a mínima ideia. Não sei avaliar até que ponto é que são mais simpáticos ou não são mais simpáticos. Eu acho que dentro dos designers que nós publicamos e que nós gostamos de divulgar, eu acho que é assim. Primeiro, há uma identificação com a publicação e há logo uma simpatia. E depois também há eu acho que qualquer pessoa, se for divulgada condignamente, também não tem nada a perder, não é? Claro. Como é lógico. Nós, quando fazíamos isto ao princípio, uma das primeiras coisas que a gente dizia era assim: veio cá a jornalista de uma revista conceituada inglesa, a primeira de design, e eu cheguei a trabalhar para eles e fui fotografar o novo museu em Espinho que abriu, que era todo em madeira, era um edifício maravilhoso. Eu fui para lá e gastei 5 rolos a tirar as fotografias. E depois saiu uma publicação deste tamanhinho. O nome do arquiteto, onde é que é e tal. Era e só eu uma digo nota. assim, era uma nota, eu digo assim, então, para que é que se vai fazer um trabalho tão exaustivo? Eu acho que nem para quem está a querer divulgar, nem para o arquiteto, nem para ninguém, é um trabalho condigno. Não. Por isso é que nós gostamos de dar sempre alguma atenção, fazemos coberturas de pessoas, tem sempre pelo menos uma página ou 2 páginas para cobrir as pessoas. E de que forma é que vê o design português no panorama internacional? Está a melhorar. Está melhorando? Tá, eu acho que sim, nós também temos que aprender alguma coisa. Se calhar isso vem agora de acordo com aquilo que é a nossa... Nós recebermos muitos estrangeiros que estão cá e, se calhar sabem, não preciso de dizer, podia citar aqui para aí 5 ou 6 nomes de pessoas que estão cá a fazer projetos
de trabalhos de design de peças, de mobiliário e de tudo, e que se apaixonaram por este país porque ainda encontram, de alguma maneira, profissionais e pessoas que ainda produzem as coisas feitas à mão, feitas artesanalmente, diferentes. Eu acho que cada vez mais o Made in China está a deixar de ser o que era. Não é? Nós todos vamos procurar um bocadinho uma autenticidade naquilo que queremos. Queremos comprar uma cadeira, queremos uma cadeira autêntica. Nós queremos todos sempre ser diferentes dos outros, não é verdade? É verdade. E as coisas também vão evoluindo, portanto, passamos de uma massificação que existe e que é completamente globalizada, mas a partir do momento que está tudo muito massificado, começa a procurar mais autenticidade. E o que eu acho também é que os próprios produtores, digamos assim, hoje em dia têm mais sensibilidade para ajudar os designers. Pronto, nós vivemos ali no Porto, perto do Norte, sabe perfeitamente no Norte, há muita mão de obra ali para Passos de Ferreira, de mobiliário, eu acho que também aquelas empresas já estão muito mais sensibilizadas para trabalhar com novos designers e acatar novos desafios, digamos assim, em termos de design, do que estavam há uns anos atrás. Eu acho que isso também já mudou Isso bastante. também tem contribuído... Tem contribuído para que nós também possamos fazer projetos mais apetecíveis, não é? Mais que vão de encontro àquilo que se faz por todo o mundo. Não é? Sim, o que aconteceu também durante muitos anos foi que havia muitas marcas internacionais a virem produzir a Portugal porque a produção era boa, mas ao mesmo tempo o design... Mas faltava o designer português. Faltava o designer português por trás a aproveitar-se dessa mais-valia para o fazer. Hoje em dia, lá está. Eu acho que essa mentalidade mudou e ainda bem. Hoje em dia temos que mudar, temos que nos adaptar a tudo, não é? Sim. Não, acho que mudou bastante. E o seu espaço? Como é que é o espaço onde vive? Como é que é a sua casa? Conte-nos lá um bocadinho. Como é que é a sua forma de estar? Eu gosto de viver confortável, mas eu sou um visitante. Quem manda é a minha mulher. Eu não tenho direito a dizer nada. Ela é que manda tudo em casa, ela é que faz tudo. Mas um homem que se para com tantos... Não, claro que sou sensível a... Eu acho que é assim, um projeto, eu disse ao princípio, um projeto nunca é de uma pessoa só. Eu acho que a Ana, a minha mulher, tem um gosto e uma sensibilidade que me ajudou nestes anos todos também a educar. Nós próprios vamos nos educando com aquilo que nos rodeia, não é? A gente vai gostando de coisas, vai gostando de peças, vai gostando de... Ela gosta de velharias. Eu também gosto de velharias. Eu acho que as velharias contam histórias. Portanto, é um bocadinho também aquilo que a gente quer, é contar histórias. Nós hoje em dia todos queremos contar histórias. Estamos aqui a contar uma história. Todos nós queremos contar uma história, queremos de alguma maneira deixar uma mensagem cá fora. Portanto, eu acho que eu sou um privilegiado de entrar em muitas casas onde vejo esta história, onde vejo esta personalidade, onde as pessoas nem precisam de falar, elas às vezes com os próprios interiores contam tudo. Uma pessoa que guarda objetos, uma pessoa que tem qualquer coisa que dentro de casa coleciona, é uma pessoa que já está a contar uma história, Sim, não é? Mas eu não quero dizer com isto que uma pessoa que tem uma casa minimalista também não possa contar uma história, não é? Há pessoas que não precisam de nada para viver e ao mesmo tempo têm uma história por trás. Aliás, eu não sei se o Tiago tem a mesma sensibilidade ou não, ou a mesma sensação, de que acho que hoje em dia o excesso está completamente fora. O mix-max de tudo e mais alguma coisa, nós hoje em dia, acho que todos nós queremos viver de uma maneira mais tranquila, mais sustentável, ter poucas peças e boas. Eu acho que os materiais que escolhemos são diferentes, já não queremos ter uma banheira com 3 tipos de mármores à volta, e mais não sei o quê, queremos ter as coisas mais simplificadas. Digo eu, pela minha experiência. Sim, porque a vida também tem uma... A vida já é muito difícil, a gente tem que encontrar... Não é? Eu acho que os interiores das casas que nós visitamos que transmitem paz e que transmitem um bom vibe, eu acho que essas é que são aquelas que a gente gosta.
E onde é que está esse vibe? Onde é que se encontra isso? Lá está, na personalidade das pessoas. Eu acho que cada um tem a sua personalidade. Há aquelas que a gente aceita e há aquelas que a gente se identifica, não é? Em tudo na vida. A gente identifica-se com todos os produtos que a gente, até na comida, identificamos com aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos, não é? É verdade. Também, a revista também faz toda essa abordagem cultural de outros países, de viagens. Costuma trazer muitas coisas dessas viagens para a sua casa, não? Ui, Deus me livre. Eu devo ter lá uma coleção de vassouras que a minha mulher trouxe, que eu nem sei para que é que aquilo serve, mas pronto, é bonito. Ela gosta de trazer essas coisas. Eu não, eu sou mais pão, queijo. Eu não gosto de encontrar coisas, mas não sou muito consumista, sinceramente. Ou seja, vai e consome, as coisas ficam na sua memória. Não, gosto de aproveitar as coisas que gosto para divulgar. Portanto, se eu gosto de uma coisa, e isso também é bom nas viagens, também é bom naquilo que nós fazemos todos os dias, a falar com as pessoas, conhecer uma pessoa que pinta, ela mandar-nos a conversa também fica muito mais agradável. Nós gostamos de receber propostas de toda a gente para avaliarmos aquilo que é. Portanto, eu sou menos consumista, mas sou mais atento, gosto de ver coisas e de saber quem está por trás, gosto de saber quem fez isto, quem fez aquilo, portanto sou mais curioso do que consumista. Isso é uma boa forma de estar. A cor é algo que nós valorizamos muito enquanto designers, porque acreditamos que estabelece muitas relações com as emoções. Considera que existe um certo fado das cores eleitas pelos portugueses? Os portugueses não usam muito Não são muito cor, não. Mas eu acho que isso também tem a ver com o clima do país, tem a ver com os nórdicos utilizam mais cor porque têm menos sol. Começa logo por aí. Mas eu acho que hoje em dia tudo depende da personalidade de cada um. Se ele gosta de cor, se ele consegue conviver com cor, eu acho que a cor é um estado de alma e de espírito que, se nós a utilizarmos e se lidarmos com ela todos os dias, nos pode alegrar ou nos pode entristecer. Portanto, a cor... nós somos menos arrojados, digamos assim, que lá fora. Estamos a falar de interiores, não é? Sim. De salas. No geral, nos objetos que compramos, nas roupas que vestimos, não é? Os portugueses não... Não sei. Não faço a ideia. Eu, Sou bastante reservado para isso. Não ando muito em festas, não ando muito em... Não, mas realmente a cor e a luz, não é? Eu acho é que cada país tem um bocadinho mais essa... a nossa arquitetura é com janelas pequenas. A arquitetura dos países nórdicos é com janelas até cá abaixo, que é para entrar a luz, não é? Nós procuramos... Apesar que eu acho que isto hoje em dia é um mix-max tão grande de tudo que hoje em dia já não há um padrão definido, digamos assim, de que estes utilizam mais, utilizam menos. Não acho que já estamos ultrapassados. Isto hoje em dia é um mix-max de tudo. É na roupa, é na arquitetura, é globalização. É a globalização total. A globalização. E assim, quais são as cores que lhe falam? Pois... Só cores que lhe trazem memórias, que o emocionam. Às vezes tem a ver com Eu isso. gosto muito das cores neutras, gosto muito das cores da terra, das cores da natureza. Acho que essas cores a mim, os verdes, os castanhos, os cinzas, não sou muito de cores berrantes. E a cor na fotografia, por exemplo? É mais a luz. A luz. É mais a entrada da luz do que a cor em si. Uma fotografia acho que vale pela entrada de luz. Eu acho que nós todos também do preto e meus branco, colegas fotografam interiores. Eu acho que uma das coisas fundamentais é nós sabermos procurar a luz certa no sítio certo. Às vezes não é preciso muita luz, não é preciso. Eu, quando tirei o curso na Alemanha, o professor da altura disse assim, vocês, ainda era diapositivos,
Vocês não vão utilizar flash, pois não, para fotografar um espaço. É que sabem que há filmes tungsteno para interiores e há filmes normais para exteriores. E não, então nós começamos a tirar fotografias de arquitetura e realmente o tungsteno não precisávamos usar flash e eu então aprendi a lição de que eu nunca deveria tirar um interior com flash. Porque apaga as sombras, porque apaga... Apaga a luz natural que a casa tem. E hoje em dia, graças a Deus, as câmaras digitais já vão buscar muito mais luz do que iam buscar na altura as Rolais e essas coisas. Ou seja, íamos buscar, mas a sensibilidade hoje de um ecrã digital é diferente do que era na altura as analógicas. Não é? Mas Então, eu acho que a luz é que é o mais importante. A luz Um bocadinho da entrada de luz. A luz é vida. Luz é vida. Pronto, olha, com esta frase de luz é vida, acabamos o nosso episódio de hoje do podcast. Carlos, mais uma vez agradeço-lhe muito. Obrigado, eu. Espero não ter falado mais. Não falou nada de mais. Acho que tivemos aqui uma boa conversa e uma conversa importante sobre a revista Atitude, mas também sobre o design em Portugal. Agradeço-lhe muito. Muito obrigado. Obrigado.